Todo tributo tem que obedecer tanto o princípio da anterioridade quanto o princípio da anterioridade nonagesimal, a noventena. Essa é a regra. Mas nós temos algumas exceções. Existem alguns impostos que têm que observar o princípio da anterioridade, o princípio da noventena ou os dois, que não precisa observar na realidade, né? Deixa eu tirar minha tela aqui para ver como que eu posso mostrar melhor para vocês essa tabelinha. Espera aí, vou tirar isso aqui, vai ficar mais fácil. Ok, então vamos lá. Regra é obrigatória a observância do princípio da anterioridade e o princípio da noventena. Exceção: alguns tributos não precisam observar o princípio da anterioridade e outros tributos não precisam observar o princípio da noventena. Quando um tributo não precisa observar o princípio da anterioridade, significa que ele pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro. Por exemplo, se ele foi instituído em 2022, ele pode ser cobrado ainda em 2022. Mas, se ele é exceção somente ao princípio da anterioridade, ele ainda precisa respeitar o princípio da noventena. Ou seja, não precisa observar a anterioridade. Instituído em 2022, pode ser cobrado em 2022. Mas aí ele tem que observar os 90 dias. Se for instituído no dia 1º de janeiro, por exemplo, de 2022, espera 90 dias, aí sim vai poder cobrar aquele tributo que foi instituído ou majorado. Beleza? Tem outros princípios que são exceções que somente ao princípio da noventena. Ou seja, não precisa esperar os 90 dias para serem cobrados, mas precisa esperar o princípio da anterioridade. Por exemplo, tributo que foi instituído no dia 20 de dezembro e é exceção somente a noventena, não precisa esperar 90 dias, mas precisa esperar virar o exercício financeiro, ou seja, vai poder ser cobrado no dia 1º de janeiro. E tem outros princípios que são exceções ao princípio da anterioridade e também ao princípio da noventena. Ou seja, podem ser cobrados no próximo dia do dia que foi instituído. Então, tributo, olha só, foi publicado hoje, dia 7 de fevereiro. Se ele é exceção ao princípio da anterioridade e da noventena, amanhã ele já pode ser cobrado. Porque ele não precisa esperar 90 dias e ele não precisa esperar virar o ano. Certo? Então vamos lá, eu vou falar sobre cada um. Mas é importante a gente saber essa diferença porque eu sei que é difícil. Para entrar na cabeça isso aqui não é fácil. Então vamos lá. A regra é, tem que observar a anterioridade e tem que observar a noventena. Então a regra é obrigatórios os dois princípios. Excepcionalmente, alguns princípios não precisam observar a anterioridade. Então, se forem instituídos no dia 7 de fevereiro de 2022, hoje, vão poder ser cobrados ainda dentro do ano de 2022. Mas aí eles têm que observar a noventena. Espera-se 90 dias, mas cobra dentro de 2022. Outros princípios são exceções somente ao princípio da... Outros tributos, desculpa, são exceções ao princípio somente da noventena. Ou seja, não precisa esperar os 90 dias, mas precisa esperar virar o ano. Então, se o tributo foi instituído hoje, 7 de fevereiro, e ele é exceção somente à noventena, não precisa esperar 90 dias para instituir. Só que tem que esperar virar o ano, vai dar mais, vai ser só em 2023, vai ser mais de 90 dias. Mas se ele foi instituído lá no finalzinho do ano, em dezembro, por exemplo, ele não tem que esperar os 90 dias. Virou o ano, 1º de janeiro, ele já pode ser cobrado. E se ele for exceção à anterioridade e à noventena, ele pode ser cobrado no dia seguinte da sua instituição, perfeito?